que está fazendo aqui o papel de chamador dos alunos para sentarem aqui na frente. Bom, meu nome é Caitlin Mulholland, eu sou diretora do Departamento de Direito aqui da PUC, e eu dou as boas-vindas a todos, a todas, a esse evento, que é um evento que tem uma importância simbólica para todos nós que estamos aqui e para a Pontifícia Universidade Católica. Vou conversar com vocês já já sobre isso, mas eu queria chamar para compor a mesa os membros da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Laudelino Mendes Neto e o Joaquim Simões, por favor. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Gostaria também de chamar à mesa o nosso querido professor Francisco Musnick. A nossa futura professora do departamento, se tudo der certo, professora Gisela Sampaio da Cruz Guedes. Vou deixar a professora Judite. Não, a Judite vai ficar aqui no meu lugar, você vai ficar do lado dela e eu vou ficar lá no canto. A diretora fica no canto, sai de lugar. E, claro, evidentemente, a nossa palestrante desta abertura, desse congresso sobre o novo Código Civil, professora Judite Martins Costa. Oi? Vou. Bom, vou sentar aqui no cantinho. Cantinho é não menos importante, claro, né? Mas o anfitrião sempre dá espaço para os nossos convidados. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa plateia. Pessoal que está chegando, por favor, entrem. Tem espaço aqui na frente, tem espaço no palco, podem se sentir à vontade. Não preciso chamar o professor Francisco Musnick para dar a ordem unida novamente. Então, por favor, fiquem à vontade, venham para frente. É legal. Os jovens podem sentar no chão. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer essa plateia, que realmente acho que representa a importância, a relevância desse evento, não só por conta do tema, que é extremamente importante ser debatido, mas também por conta da nossa querida palestrante, professora Judite Martins Costa, que tem sido, ao longo dos últimos tempos, uma verdadeira luz de inspiração nos debates e na discussão sobre a reforma do Código Civil, hoje PL 4 de 2025. Esse evento, esse PL 4 de 2025, do qual provavelmente, não, tomara que não, mas provavelmente seremos vítimas. Então, acho que é importante que a gente compreenda, e hoje, ao longo do dia, teremos mesas que vão retratar os livros dessa reforma, né, trazendo questões que são debatíveis, questões que são importantes para que a gente possa compreender os rumos do direito civil, mas, professora Ana Luísa, tem um espaço aqui na frente, mas, professora Fernanda também. Mas eu acho que o mais relevante para a gente conversar hoje é o fato de que a PUC está sediando esse evento, muito em decorrência do fato de que a OAB do Rio de Janeiro, seccional do Rio de Janeiro, cancelou o evento que iria acontecer lá, exatamente nessa data. Ou seja, com uma semana de antecedência, houve o cancelamento. Professora Gisela, que é, além de uma professora excepcional de Direito Civil, gostamos do mesmo tema, da responsabilidade civil, das obrigações, e é muito minha amiga, e eu
obviamente, abrir esse espaço. Eu não, o Departamento de Direito abriu esse espaço para que a gente pudesse sediar esse evento por vários motivos, né? O principal deles é o fato de que nós, como universidade, temos uma função extremamente relevante, que é abraçar a liberdade de cátedra. Enquanto a gente puder conversar, debater temas que são controvertidos, que podem causar algum tipo de dissenso, né? Enquanto a gente puder fazer isso, nós podemos ser uma sociedade realmente democrática. A partir do momento em que nós somos censurados, pelo motivo que for, a gente perde inclusive a nossa função de advogados, né, vocês de futuros advogados. Então, eu queria dizer que, para nós, da PUC do Rio de Janeiro, nós estamos honrados de trazer esse evento para cá, e eu espero realmente que nós tenhamos aqui debates de altíssimo nível. Certamente teremos, são professores que são críticos ao projeto, são professores que vão trazer uma perspectiva crítica, o que não significa uma crítica pessoal aos sujeitos que são responsáveis, pessoas que são responsáveis pelas comissões e participaram das comissões, mas é uma crítica do texto. Isso que eu acho que é importante, né, a gente falar, porque o que a gente vê acontecendo muito ultimamente é o fato de que esse dissenso, né, esse debate, essa liberdade de discordar tem sido levada para um campo pessoal que não é exatamente o que a gente visa não, né, desenvolver. A gente quer justamente permitir que a gente sente na mesma mesa para conversar. Isso não tem sido possível ultimamente, daí a necessidade da gente ter esses eventos. Já falei demais. Eu realmente queria dar as boas-vindas. A professora Judite é uma professora querida de todos nós, e para nós nos honra muito tê-la aqui na PUC mais uma vez. Eu vou passar a palavra ao professor Francisco Musnick e, posteriormente, nós vamos ouvir um pouco a professora Gisela antes da palestra da professora Judite. Bom dia a todos. Parece uma conferência de direito empresarial com a sala cheia, todo mundo participando, gente inteligente, eu acho super importante. Mas o que eu queria dizer, em certa forma, é que isso aqui não é uma questão pessoal contra ninguém. Nós estamos debatendo ideias, conceitos, porque, afinal de contas, o Código Civil regerá a vida individual de nós todos, do que fazemos e de como nos organizamos para empreender. Esse código é um código que, a despeito de consertar algumas questões, ele fez uma extensa modificação. Ele não é mais só um ajuste pontual, ele é um novo Código Civil, com novos conceitos, e me cabe aqui discutir a parte empresarial, que foi a qual eu mais me debrucei, mas eu queria deixar isso muito claro. Estamos aqui em prol da academia, da troca das ideias, da maneira de debater como se deve fazer quando alguma coisa dessa importância tem uma chance de ser aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados. Eu queria deixar muito claro, esta posição é uma posição acadêmica, é uma posição de muito respeito a quem trabalhou, mas é uma posição que, sim, tem uma visão crítica num momento importante como esse, porque se a gente não conseguir exercer um pouco de dialética, o que será de nós? Então, eu passo a palavra para a Gisela, mas lembrando a vocês que esse debate aconteceu, por exemplo, com a lei das SA, onde vários grandes juristas que trabalhavam com essa área societária também debateram esse tema, e os autores, o Alfredo Lamy Filho e o José Luiz Bilhões Pedreira, em nenhum momento se sentiram ameaçados ou, de qualquer maneira, constrangidos. Ao contrário, encamparam as grandes sugestões, observações e tiveram a humildade de aceitar as críticas que lhes foram feitas. Gisela, por favor. Gente, vocês não querem entrar, não? E fechar a porta? Tem espaço aqui na frente, quem quiser sentar. Não tem como fechar. Aqui na frente, aqui na frente tem espaço, tá? Quem quiser sentar aqui no chão ou no palco.
Bom, bom dia a todas e a todos. Eu sou Gisela Sampaio, eu sou professora associada de Direito Civil da UERJ e atual coordenadora do nosso programa de pós-graduação. E hoje eu me curvo à PUC e rendo todas as homenagens a essa instituição, agradecendo. Agradecendo pessoalmente aqui a minha amiga, a professora Caitlin, por ter acolhido esse evento. Quando o nosso evento original foi cancelado, é, eu, eu e o professor João Cunelato tentamos entrar em contato com todas as instituições que tinham grandes auditórios no Rio de Janeiro. E eu falei para todo mundo que a gente, né, teria que fechar o evento com a instituição que desse a primeira resposta, porque o evento tinha sido cancelado na semana anterior. E a Caitlin, logo quando eu liguei para ela, ela falou assim para mim: Gisa, se o B6 não tiver a vaga, a gente vai fazer em qualquer lugar da PUC, mas eu te garanto que esse evento vai ser na PUC. A Caitlin moveu todos os pauzinhos dela aqui dentro para conseguir o B6 para a gente. Eu agradeço muitíssimo também o apoio da Associação Comercial, que já me falou aqui que tem interesse em realizar um evento análogo como esse. Mas, enfim, eu não quero me alongar. A PUC está de parabéns. E a mim me coube aqui o encargo de apresentar a professora Judite. Eu poderia simplesmente dizer que ela dispensa apresentações. Os meus alunos da UERJ que estão aqui presentes me perguntaram na aula de segunda-feira se poderiam tirar foto com a professora Judite. Eu falei, não, por favor, façam no máximo uma selfie à distância, mas não vão importunar a professora Judite. Mas, assim, quem é a professora Judite, né? O que eu posso dizer da professora Judite? Professora Judite, eu tive a honra de ter a professora Judite na minha banca de doutorado, e eu vou fazer uma colocação aqui muito sincera para vocês. Se hoje alguém tem alguma dúvida de quem é a grande civilista do direito brasileiro, depois de todo esse debate da reforma, eu acho que dúvida definitivamente não há. Essa pessoa é a professora Judite, para quem eu tenho um enorme prazer de passar a palavra. Obrigada, amiga. Obrigada. Alunas, alunos, colegas, advogados que estão aqui, advogadas. Eu vou contar uma parábola. Ontem, no dia 20 de maio, o jornal Estado de São Paulo publicou um excelente artigo de análise do governo Trump, escrito por 3 intelectuais de renome, Stephen Levinsky, Lucan Way e Daniel Ziblatt. O texto em português é intitulado Americanos à beira do precipício e versa sobre a crescida do autoritarismo nos Estados Unidos. Nesse texto, os autores propõem uma métrica para determinar, em face dos modos muito sutis pelos quais hoje em dia o autoritarismo se apresenta em várias partes do mundo, essa métrica serviria para determinar como os americanos podem saber se os Estados Unidos cruzaram ou não a fronteira do autoritarismo. A métrica proposta é muito simples. O custo de se opor ao governo, publicando opiniões críticas ou protestando pacificamente, sem medo de retaliações. Leiamos a palavra governo como poder e prossigamos na leitura. E vou ler o texto. Nas democracias, os cidadãos não são punidos por se oporem pacificamente aos que estão no poder. Eles sabem que podem publicar opiniões contrárias e não serão retaliados por isso. Mas quando os cidadãos precisam pensar 2 vezes antes de se criticar ou se opor ao poder, porque poderiam, de forma crível, ser retaliados, é porque vivem sob o autoritarismo. Com essa parábola, e olhando emocionada para essa plateia cheíssima, eu parabenizo a PUC-Rio e muito, muito especialmente a sua diretora, professora Caitlin, por sua coragem,
por seu espírito acadêmico, por sua altivez. E parabenizo com igual intensidade a professora Gisela Sampaio da Cruz, que é, sem dúvida, um nome de referência no direito civil brasileiro, mas que se apresenta muito mais do que isso. Se apresenta como uma pessoa inteira de coragem e integridade. Portanto, com esta parábola, eu começo, não sem algum temor, mas com muita esperança ao ver todos que aqui estão, as minhas críticas. E começo por uma ressalva. Tudo o que direi diz respeito ao texto do projeto. Nenhuma crítica é dirigida à pessoa dos projetistas. Ela se põe como um dever para mim, que há tantos e tantos anos, há tantas décadas, estudo o direito civil, aprendo o direito civil, tento ensinar sobre o direito civil e escrevo sobre o direito civil. Portanto, nenhuma referência crítica é desrespeito. É simplesmente o exercício do direito de dizer não. Ao contrário do que disse ontem a Folha de São Paulo, vejam como eu me ilustrei nos principais jornais do país para essa palestra. Ao contrário do que disse ontem a Folha de São Paulo, o relator-geral da Comissão Temporária Elaboradora, que os críticos são desrespeitosos à comissão, eu quero reafirmar que crítica não é desrespeito. Crítica é direito de dizer não. É o exercício de cidadania, é o exercício cumprimento do dever e da responsabilidade que cabe à doutrina, especialmente àqueles que estudam e se dedicam ao direito civil, de esclarecer as proposições legislativas, especialmente quando elas se apresentam com tantas falhas do ponto de vista técnico, como a que é apresentada as que são apresentadas no anteprojeto. Eu começo, portanto, assinalando que esse projeto não é uma mera atualização, como tem sido veiculado no discurso dos projetistas. É um novo código. E eu digo isso não apenas pela quantidade imensa das alterações, 67% do texto do Código Civil é atingido, mas porque há uma mudança no seu sistema, na sua linguagem, na sua técnica e na sua ideologia, que me parece ter sido assumida, o populismo jurídico. Aliás, não esqueçamos, olhando a história, que populismo e autoritarismo são irmãos siameses, andam sempre juntos. Eu prossigo, depois desta brevíssima análise, com o apontamento de alguns enunciados, de alguns artigos que, em caráter meramente exemplificativo, porque é impossível esgotar numa palestra, mesmo num curso de alguns meses, todos os defeitos, com esses enunciados eu procurarei demonstrar os riscos econômicos que serão gerados por esse projeto. Por que temos um novo código? A proposição de um novo código. Ora, todos nós sabemos, tem sido alegado como desculpa que a sociedade evoluiu e que é preciso fazer mudanças, acompanhar essas mudanças. Claro que nenhum código é imutável, mas os códigos são, por definição, leis destinadas a durar no tempo. É isso que os distingue de uma mera lei ordinária. Os códigos são aquelas leis que têm a pretensão de durar no tempo porque elas recolhem o que já está mais ou menos assentado na experiência jurídica e social. Código não é peça de revolução. Aliás, não se fazem revoluções a golpes de lei e muito menos a golpes de código. E é exatamente por esse seu caráter, que é aquilo que os define, os qualifica como um código, é que os códigos sobrevivem por décadas, até por séculos, como o Código Civil francês, Código Civil alemão, com mudanças adaptativas
prudentes e pontuais. Mas agora as mudanças não são pontuais, elas são globais, elas são mudanças na letra, no espírito, no conteúdo, na linguagem, na técnica legislativa, nas bases ideológicas, resultando, se forem acolhidas, numa verdadeira colcha de retalhos, que espelha concepções teóricas diversas. Num experimento social inédito em termos de história do direito comparado, como tem acentuado o professor Cristiano Zanetti. Sabendo que história do direito e direito comparado são os dois laboratórios nos quais opera a ciência do direito, para realmente que a nossa ciência, a ciência jurídica, tem um caráter científico, ela precisa ser testada em laboratórios. E esses laboratórios são a história do direito e o direito comparado. Pois esse experimento social que nos está sendo proposto está desconhecendo esses dois laboratórios. E tudo vai resultar numa imensa incerteza sobre o direito. Anteontem, numa palestra que fiz na Fundação Fernando Henrique Cardoso, eu repeti o que havia dito há pouco tempo também num artigo do Estadão, o professor Celso Lar. E o que ele disse é uma coisa muito simples e muito verdadeira. Democracia requer confiança. E requer a confiança recíproca entre os cidadãos, requer a confiança dos cidadãos nas instituições. E o direito é justamente isso, ele é uma instância do asseguramento da confiança, isto é, de que as regras do jogo legal, elas têm uma virtualidade de apreensão prévia do seu significado. Nós devemos saber que regras existem, qual é o seu significado, qual é o seu conteúdo, o que elas nos impõem, o dever ser que elas nos impõem, para que possamos ajustar o nosso comportamento àquilo que é tido pela regra como lícito, como válido, como correto do ponto de vista jurídico. Eu costumo dizer que de incerta basta a vida, e graças a Deus que a vida nos apresenta surpresas, algumas boas, muitas boas, algumas não tão boas, mas que a vida é incerta, ninguém duvida. Só que nós, tanto como nós precisamos do inesperado, da surpresa, daquilo que nos vem a surpreender, nós precisamos ter certeza sobre alguma coisa, sobre se os nossos comportamentos serão puníveis ou não. E o direito é justamente a instância social de asseguramento das certezas possíveis nesta vida tão incerta e tão surpreendente. Ora, os códigos, Código Civil especialmente, eles são o resultado de conquistas históricas fundamentais que clamaram pelo direito das leis, pelo governo das leis, para frear o arbítrio na aplicação do direito. Códigos vieram historicamente, não é por acaso que o primeiro grande código, o código que inaugura a codificação moderna, tenha sido o Código Civil francês de 1804, o mais belo e talvez mais duradouro resultado da Revolução Francesa de 1789. Os códigos eles vieram justamente, do ponto de vista histórico, para oferecer segurança aos cidadãos, às cidadãs, contra os riscos do arbítrio, decisões subjetivas, incontroláveis, desarrazoadas, não passíveis de uma apreensão e de um controle racional. Códigos são, portanto, historicamente, fundamentalmente, instrumentos da estabilidade. Mas o que eu quero demonstrar agora é, por meio de exemplos bastante concretos, e se vingar esse novo Código Civil, nós teremos, por paradoxo, codificado a instabilidade. E a razão está em que este código proposto não será um código de regras claras, harmônico, com coordenação entre as suas regras, seus princípios, as suas partes estruturantes, mas será, ao contrário, um conjunto de proposições
incongruentes até na sua literalidade, em enunciados valorativamente antagônicos, em forte dissonância entre o discurso apresentado pelos elaboradores e a própria exposição de motivos que produziram e o texto que redigiram. Um colega nosso, professora Caitlin e Giza, de Minas, o Henrique Barbosa, definiu a parte do direito empresarial, mas nós podemos aplicar isso para todo o código, como uma verdadeira representação de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E é exatamente isso que assim se apresenta. Muitíssimas das suas regras são escritas em linguagem indeterminada ou empregam palavras absolutamente estranhas ao léxico jurídico, o que gerará danos gravíssimos, os danos da incerteza. Eu costumava dizer aos meus alunos, e repetia isso como um mantra, que eles deveriam ser muito precisos, muito acurados na compreensão e no emprego dos conceitos jurídicos, porque os conceitos são, para nós, juristas, aquilo que os bisturis são para os cirurgiões. Imaginem um cirurgião que, ao invés de usar um bisturi afinadíssimo em aço suíço, use um serrote enferrujado. Vejam os danos que isso irá produzir. E esse é um risco que nós não podemos afastar se vingar este projeto. Teremos vários serrotes. Não apenas um excesso de cláusulas gerais, tem sido apresentado cláusula geral como se fosse uma grande novidade, quando desde antes da Alemanha nazista se refere aos perigos que cercam as cláusulas gerais, e exatamente por isso como elas devem ser escassas, prudentes, bem situadas e bem elaboradas cientificamente. Mas não apenas excesso de cláusulas gerais, há excesso de neologismos, de linguagem incompreensível. Passando os olhos no quadro, eu exemplifico. E começo com a mais polêmica expressão do Código de 2002, função social. Desde que o Código de 2002 entrou em vigor, nós discutimos sobre o que é a função social, qual é o seu conteúdo dessa expressão, conteúdo normativo, quais são as suas eficácias. E não chegamos, até passados 23 anos, não chegamos a um consenso. Eu participei de pelo menos 5 bancas entre o mestrado e o doutorado com esse tema, e cada um dizia uma coisa diferente. Uma linguagem completamente cacofônica. Há interpretações para tudo quanto é gosto, sem que se possa, inclusive, olhando a jurisprudência dos tribunais, definir qual é a interpretação dominante, prevalente. Na própria jurisprudência, se observa, na verdade, um uso meramente retórico. Falado lá, pessoal social, boa-fé, não sei o que, mas a decisão tem outros fundamentos. Portanto, apesar disso, os projetistas aumentaram em 450% as referências a essa expressão destituída de significado normativo firme. Essa expressão, cujas eficácias do plano concreto, passados 23 anos do Código, ninguém sabe o que é. A tal ponto que uma das atas da comissão elaboradora é uma leitura altamente instrutiva a das atas das reuniões, das pouquíssimas reuniões da comissão elaboradora e dos vídeos que a acompanham, pois uma dessas atas registra a perplexidade dos membros da própria comissão, 3 membros, dizendo não saber o que era função social, inclusive uma ministra do STJ. Esta função social, cuja violação agora importará em nulidade dos nossos contratos, dos nossos atos jurídicos, porque ela é etiquetada como norma de ordem pública. E ordem pública é etiquetada como um dos fatores, dos elementos da invalidade, requisitos à invalidade. Assim como função social aumentada em 450%, que não é pouco, acresceram os projetistas uma miríade de novas belas palavras. Confiança,
probidade, merecimento de tutela, que agora são reiteradas em vários enunciados, ora servindo como regra de validade, ora travestidas por uma múltipla eficácia, com uma função social para continuar nela, que além de servir para invalidade, ela servirá para revisar contratos, ora para impedir a revisão dos contratos, ora para negar o adimplemento substancial dos contratos e até para pautar a utilização da inteligência artificial em serviços digitais. Eu lembro daquela propaganda do Bombril, com 1001 utilidades, não é? E vejam, a sua violação, a violação daquilo que nós não sabemos, nós não podemos ajustar o nosso comportamento se nós não sabemos o que nos é requerido, nos é imposto. Isso serve até para anular contratos. Aliás, não só a função social, o contrato etiqueta cerca de 20 regras como ordem pública, mais outras 5, outro conceito indeterminado, mais outras 50 regras por remissão a outra, né? O que resulta no imenso poder ao juiz ou ao árbitro para notificar contratos com base em regras escritas em linguagem absolutamente indeterminada. O resultado é uma imensa insegurança para os contratantes, porque o novo Código Civil pretende subordinar a legalidade das cláusulas acordadas pelas partes a uma espécie de juízo de conveniência do Poder Judiciário. Ora, quando o código é assim elaborado, nós, os seus destinatários, nós não podemos saber previamente qual conduta adotar para não ultrapassar os limites da função social. Não ultrapassar os limites de uma tal de confiança que nós não sabemos se é confiança subjetiva da pessoa, como uma mera expectativa, desejo, às vezes até, ou uma confiança objetivada por conduta. Nada, aquilo vem solto, jogado, né? Outros, então, se tivermos nossos contratos anulados, podemos pagar perdas e danos, estarmos ultrapassando os limites que nós não conhecemos previamente. São centenas de palavras e expressões que não têm o menor significado jurídico, não integram a linguagem do direito, não foram testadas nos laboratórios da história e do direito comparado, não foram decantadas pela ciência do direito, não significam a rigor nada, mas podem causar muita confusão. Vamos lá. Melhoria cerebral, texto de lei. Práticas enviesadas a partir de dados cerebrais. O que são práticas enviesadas a partir de dados cerebrais? Situação jurídica digital. Essa é uma das campeãs. Além do situação de perigo especial. Tem também as relações jurídicas experimentadas. Eu consigo experimentar uma roupa, uma comida no restaurante. Agora, experimentar uma relação jurídica, não sei. Essas que eu acabo de referir estão no livro do direito digital, no qual se localiza a muito esdrúxula previsão, tarefa para a professora Caitlin como diretora, de uma disciplina denominada Direito Civil Digital, como se um Código Civil fosse uma ementa da burocracia acadêmica, se dá, inclusive, os fundamentos dessa disciplina. Há remissões por todo o código, porque o problema desse código aí é que esse defeito é transversal. Não dá para arrumar, sugerir, olha, tal regra muda, outra não sei o quê. Não, é transversal, é estrutural, né? Há remissões a máximas de experiência e a ponderações de interesse, sem que se dê nenhuma pista como é operada essa regra. Se ela é uma regra de direito material, se ela é uma regra de direito processual. Quando se arrolam critérios, assim, esses critérios vagos, ainda bem com o aposto, dentre outros, fazendo questionar o porquê de ter sido arrolado de modo incompleto. Se vai arrolar, rola tudo, né? Pululam as adjetivações vagas, como risco especial e diferenciado. Agora realmente eu não quero ser jocosa, mas enfim. Tipos contratuais naturalmente díspares ou assimétricos. Isso é texto de lei. A melhor. Incidência e funcionalidade de cláusulas gerais próprias de suas modalidades. Nem o significado normal em língua portuguesa eu consigo atinar.
Razoáveis e fundadas cláusulas contratuais. Atipicidade natural. Eu dizia ao professor Laffer, que é um professor de filosofia, que o emprego das categorias da natureza nesse código valeria um curso de filosofia, né? Atipicidade natural. É feita referência aos integrantes da família parental que dividem fraternalmente a mesma morada. Eu quero saber se uma morada que só tem mulheres será também fraternal. Sei lá. Direito potestativo. Direito potestativo da pessoa. Eu quero saber o seguinte: se uma caixa, um copo d'água, um computador podem ter direito potestativo. O direito potestativo só pode ser da pessoa. Tem também lá os danos da pessoa. A pessoa é portadora de danos. Mas, enfim. Quebra brusca do padrão de vida. Isso é para definir alimentos. Vejam que critério seguro. Tutela existencial. Alimentos, essa é engraçado. Alimentos absolutamente irrenunciáveis e incompensáveis. Mas eu fiquei pensando, será que haveriam os alimentos relativamente renunciáveis ou compensáveis? Isso em tudo. Há enunciados irremediavelmente, inacreditavelmente confusos. Por exemplo, existe 85 vezes o artigo 2027. Ele vai da letra A, passa todo o alfabeto 3 vezes, até o 2027 CH. E imperdoáveis erros de português que tornam incompreensível, não é apenas por um rigor de se ater a uma linguagem culta, mas a ausência de vírgulas ou excesso de vírgulas ou, enfim, construções incompreensíveis tornam incompreensível a regra. Eu fico pensando, será que isso é por acaso? Porque os enunciados dotados deste grau de indeterminação, há uma verdadeira delegação de competência do legislador para o decisor, o juiz ou árbitro, uma tarefa que é sua, constitucionalmente é sua, criar leis. Isto é, o decisor terá que criar a regra e determinar os seus efeitos. Eu exemplifico. Vamos de novo para a função social do contrato, que é a mais conhecida. Se chamar em incidência o princípio da função social do contrato, o julgador terá que decidir o que é liberdade contratual, quais são os seus limites, como e por que eles estão sendo ultrapassados, quais são os efeitos do exercício da liberdade contratual e determinar depois, isso é caso de nulidade, é de anulabilidade, é de mera ineficácia ou é do pagamento de perdas e danos, ou é um fator impeditivo da revisão ou da resolução por excessiva onerosidade superveniente, só para ficar na função social dos contratos, no livro dos contratos, sem ir para os outros, onde ela também está. Vejam, por esse método, a regra é criada ex post, isto é, depois da conduta adotada, depois da conclusão e até da execução do contrato, né? Então, esse poder será exponencialmente aumentado pela proliferação exacerbada desse tipo de enunciado. Eu me constranjo de dizer enunciado normativo, porque eu não consigo ver a normatividade. Ele servirá, por exemplo, vejam que regra estranha, para convalidar por merecimento de tutela contratos nulos. O contrato pode ser impossível. Eu posso ter prometido vender a lua, naquele exemplo que a gente está em aula de idade antecedente. Mas o juiz pode convalidar, segundo o artigo 169, parágrafo 2º. Essa expressão, merecimento de tutela, é absolutamente estranha ao léxico jurídico brasileiro. E, aliás, além de estranha, inútil. Mas, de toda forma, mesmo que fosse útil, ela não foi aqui trabalhada, densificada, compreendida e delimitada. Mas um dos projetistas, comentando essa regra, diz o seguinte, trava-se literal: haverá situações em que, a despeito da gravidade do vício, interesses maiores justificarão a conservação do negócio ou a sua readequação para o equilíbrio social e econômico,
inclusive por força da intervenção judicial, que eu não entendi esse inclusive, que só pode ser por força da intervenção judicial. Porque interesses maiores não há nenhum critério. Então, isto tudo nos leva àquilo que eu estou falando há 2 anos e ficando uma pessoa absolutamente monotemática. Insegurança jurídica, incalculabilidade dos riscos, aumento exponencial da litigiosidade, fratura no sistema de direito privado. Se o projeto pretendeu ser, como também afirmou um dos membros da comissão, uma bússola para os aplicadores da lei, não tenho dúvida, é uma bússola descalibrada. Muito bem. Isso é reconhecido, né? Se nós formos ouvir as atas, vemos várias referências ao aumento do poder do juiz. Uma outra intendente chega a dizer: as empresas vão ser obrigadas a cumprir não aquilo que elas pactuaram, mas aquilo que o juiz da causa vier a entender no como contrário à função social. O que muitas vezes, é um desejo da novidade pela novidade. E isso não é bom para um código. E isso provoca danos, porque se fosse só uma questão curiosa, né, nós podíamos colocar, como em Paris existia, né, o Museu das Coisas Exóticas, né, poderíamos lá mandar esse projeto. Mas só um problema de exotismo, é um problema de dano. Por quê? E vamos lá, eu vou rapidamente, já estou passando o meu tempo, mas me parece, pensando nos contratos, que os elaboradores esqueceram que existe no país um Código de Defesa do Consumidor há 30 anos. Esqueceram que o Código Civil não se destina primariamente a regular relações em que há uma parte vulnerável, né? Ele se destina a regrar relações entre particulares, inclusive entre empresas. Mas é feita, apesar disso tudo, uma grande consumerização dos contratos. Então, é até constrangedor ficar repetindo o óbvio que o Brasil tem um Código do Consumidor, que o Código Civil e o Código do Consumidor obedecem a lógicas absolutamente muito distintas, se dirigem a destinatários situados em papéis sociais distintos, visam a disciplinar relações jurídicas distintas. Mas no projeto tudo isso está misturado, novamente trazendo insegurança, não é? A disciplina dos contratos, eu não estou falando vazio, ela começa com uma confusíssima e não esclarecida partição entre contratos paritários contratos simétricos contratos paritários e simétricos. Eu fico pensando, será que eles teriam distintas qualidades? Depois, contratos paritários ou simétricos, vejam cuidado na redação, né? Então, parece aqui que tem distinção. Contratos assimétricos, eles seriam o contrário de simétricos ou de paritários, ou de ambos. Contratos de adesão, não por adesão. Contratos empresariais, contratos civis e empresariais, a mesma dúvida anterior, além dos contratos analógicos e dos contratos digitais. Isso meio definisse o contrato. Ontem, numa entrevista à Folha de São Paulo, o relator geral explicou que os contratos paritários são aqueles que não são formados por adesão. Sabe inventar tudo isso e criar tanta confusão? Não seria melhor não adjetivar contrato, contrato e contrato? E quando for de adesão, fala lá, contrato por adesão. Então, todo mundo sabe o que é isso. Muito bem. Mas as dúvidas não acabam aí. Se nós formos com diligência ler a exposição dos motivos da comissão elaboradora para ver se essas dúvidas cruéis são, enfim, respondidas, nós vamos descobrir outras coisas. Na parte dos contratos, nós vamos descobrir que uma explicação que diz o seguinte, que esta partição toda leva à seguinte consequência. Pode haver a permissão expressa para que nubentes, entrando direito de família, possam traduzir sua vontade com maior liberdade nos pactos pré-nupciais ou pós-nupciais, inclusive com eventual renúncia recíproca e antecipada a direitos hereditários. Contratos, hein? Aí eles continuam mais confundindo do que esclarecendo. Há limites, sempre em razão da preocupação com a parte mais vulnerável em relações contratuais não paritárias, a exemplo da presunção relativa com a renúncia de herança
que não alcança o direito real de habitação relativo ao viúvo, artigo 426, etc. Isso eles dizem na exposição, como se essa distinção entre simétricos, paritários, assimétricos, vulnerável, não vulnerável, também estivesse nos pactos nupciais. Mas no texto, logo depois dessa explicação que da renúncia à herança, nós vamos ao texto e se lê no artigo 426. Os nubentes podem, por meio de pacto antenupcial ou por escritura pública pós-nupcial, e os conviventes, etc., renunciar reciprocamente à condição de herdeiro do outro cônjuge ou convivente. Bom, se eles entendem que negócios bilaterais sobre direitos patrimoniais, versando sobre circulação da riqueza, não são contratos por força de lei, o que é um pouco da tese Humpty Dumpty, né, da Alice no País das Maravilhas, as palavras têm o significado que eu quero dar, não o que elas têm, o que seria muito, muito discutível. Por que, então, aplicar a esses pactos, que eles dizem que não são contratos, o qualificativo de relações contratuais não paritárias na parte de contratos? Vejam, fora, nem vou ler tudo que tem aqui em matéria de contratos que eu tinha anotado, de expressões estranhas, tipos contratuais naturalmente díspares, de novo, contratos firmados com unidade de interesse e daí para fora, né? Bom, a motivação dada pelos autores para tudo isso, para toda essa confusão, é assegurar a confiança jurídica. Mas, como muito bem observado pelo professor Carlos Nelson, que eu estou vendo lá, num ótimo artigo publicado semana passada no Boletim de IPEC, diz o professor, parece contraditório combater a insegurança gerada pelas normas abertas, cujo significado ou doutrina ainda não conseguiu sedimentar por meio da introdução de diversas outras normas abertas sobre as quais a doutrina nacional sequer começou a refletir. Não é? E isso impacta, e isso agora eu finalizo com esse exemplo, na matriz dos riscos contratuais, que abrangem não apenas a relação entre as partes, não se cingem apenas à relação entre as partes, como demonstrou em outro texto que publicamos no boletim de IPEC. Meu queridíssimo amigo José Emílio Nunes Pinto e Jordano Loureiro, quando negociam concessões de empréstimos e financiamentos, as entidades internacionais examinam aquele projeto de financiamento sobre todos os aspectos que podem ter impacto na solidez do projeto e na sua estrutura econômico-financeira. E, evidentemente, nesta matriz de risco entram os riscos legais e os riscos das diversas interpretações que o judiciário pode dar. Né? Isso, evidentemente, vai determinar se o empréstimo vai ser dado ou não vai ser dado, ou vai ser dado por um valor tal ou um valor menor, mas com taxas de risco muito maior. Não é? Então, e não só esse problema de aumentar o risco por isso, também aumenta o risco, vejam só, porque como o direito dos contratos é um direito globalizado, não é? Eu costumo dizer que os contratos são as veias pelas quais corre a economia mundial. Não é? É preciso haver um certo consenso entre as várias jurisdições, pelo menos da família romano-germânica, sobre o que é um contrato, quais são as suas regras. Com essas esdrúxulas, nem a conversa com os nossos colegas franceses, portugueses, italianos, que seguem o modelo romano-germânico, será possível. Não é? E com isso tudo, nós vamos encontrar o quê? Um aumento do custo do Brasil. E isso tem um interesse público evidente. Não só nos problemas de financiamento. Pensem assim, de imediato, para as seguradoras. Como é que as seguradoras vão poder calcular o risco e fixar o prêmio, por exemplo? Impossível. Para um dano futuro, para um dano indireto, atual ou futuro, indireto, direto, pedagógico, não pedagógico. Não é possível. Né?
Imaginem os montantes que deixarão de ser pagos por advogados pelo descumprimento culposo das suas obrigações, pela belíssima regra do artigo 953A. Aliás, eu clamo a todos que não viram ainda que vejam ontem, há um perfil no Instagram chamado Projétil de Código. É excelente. E ontem, muito engraçado. Eu começo meu dia rindo com esse projeto. E, aliás, hoje eu comecei com o café da manhã da Folha. Deixa eu fazer uma propaganda. Bom, mas a professora Gisela ontem foi aproveitado um trecho de uma entrevista dela sobre essa regra do que isenta o advogado da responsabilidade civil, quer dizer, do dever de indenizar por culpa. Ele só responde por dolo ou fraude. O único da história, né? O médico, o engenheiro. Bom, e o mais incrível, e isto afronta a minha dignidade, eu não quero esse favor da lei para minha desídia, né? Eu não quero sentir assim, eu posso ser muito desidiosa, que não tem problema, eu causo danos e eu não vou ser responsabilizada porque a lei me assegura. Isso fere a minha dignidade. Pois os autores. Tá bom. Mas, Chico, eu anteontem ouvi uma transcrição de uma reunião do Conselho da OAB. Vale a pena seguir, porque é muito bem-humorado, inteligente. Mas os autores dessa proposição diziam que não entendiam a nossa posição, porque isso assegurava a dignidade profissional. Quer dizer, como se a dignidade profissional do advogado estivesse na sua irresponsabilidade. É afrontoso demais, né? Mas vejam os montantes que deixarão de ser pagos por advogados pelo descumprimento culposo das suas obrigações. Ele trai o cliente, nem está nem aí para o cliente, tudo bem, né? E o mais incrível é que eu fico pensando, realmente, nós temos um órgão que tem que ser usado, que chama pensamento, né? Esse órgão tem que ser usado. Vamos pensar bem, eles fazem equiparação com o juiz e com o promotor, né? Com o procurador. Promotores e juízes têm com seus jurisdicionados relações de natureza institucional. Advogados têm com seus clientes relação de natureza contratual. O Rui Barbosa faz uma definição que eu acho genial. Ele diz: na relação institucional, o princípio do poder. Na relação contratual, o princípio da confiança. São relações completamente, valorativamente diferentes, intrinsecamente diferentes, mas eles misturam, não é? E, além de tudo, desse risco, e agora realmente estou concluindo, porque essa eu acho muito estranha, o aumento do faturamento de tabelionatos e registradores, em virtude, por exemplo, de várias e várias regras que dão uma série de vantagens. Cobrança de emolumentos para transferências imobiliárias a 30 salários mínimos. Hoje só paga-se acima. Vejam, quem vai ser prejudicado, né? É a população de baixa renda, né? Possibilidade de protesto no rosto dos autos, paga-se emolumento. Interrupção da prescrição, paga-se emolumento. Execução específica de contrato extrajudicial. Procedimento extrajudicial para reconhecimento de paternidade. Enfim, né? Uma série de regras que aumentam a remuneração de cada. Né? Tudo isso me leva a concluir. Esse é um código que ninguém pediu, cujo método de elaboração desafia a prudência e a seriedade imprescindíveis para tarefas dessa magnitude, e cujo conteúdo, para além de desatender os critérios de cientificidade e segurança do direito, ameaça diretamente a economia nacional. E é por essa razão que eu penso que a única solução é o arquivamento desse projeto. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada, professora Judite, pela aula magistral, trazendo, acho que para todos nós, advogados, professores, estudantes que aqui estamos, um pequeno vislumbre da maldade desse novo código, né? Eu acho que nós temos aqui uma tarefa como civilistas, como estudantes, né? Ainda advogados, somos todos estudantes, né? De analisar com bastante cuidado esse projeto de lei para que a gente possa tecer as críticas fundamentais para um debate que seja qualificado. Bom, dito isso, eu dou por encerrado esse momento inicial do nosso congresso e vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com a nossa primeira mesa, que é... Não? Direto? Então, faremos direto a primeira mesa, que será sobre parte geral? Sobre parte geral, com os professores Bernardo, Eduardo... Quem mais? E Paulo, o Paulo está aqui. E o Paulo Doron. Muito obrigada. Obrigada, professora Judite.